Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, A Lenda de Korra, o dobrador de fogo mais forte. Parte 5. Capítulo 29. Shen se levantou em frente ao espelho, preparando-se mentalmente para a partida de Probending. Esta noite, ele iria lutar contra a equipe Volfaz, uma equipe muito ardilosa e trapaceira que subornava o árbitro. Ele se lembrava muito bem deles da Lenda de Korra. Eles foram os detentores do título de companheiros 3 vezes seguidas. Claro, não foi graças às suas habilidades nem nada do tipo. Eles jogaram sujo. Muito bem. Tudo o que preciso fazer é subornar os árbitros com uma quantia maior, e eles os expulsarão rapidinho. Quando se trata de jogar sujo, ninguém supera um lutador clandestino. Os ganhos de Shen na arena clandestina certamente se igualariam aos dos campeões. Não é como se os Volfats tivessem ficado ricos graças ao torneio. Não, foi graças ao espírito esportivo e aos anúncios que fizeram para as empresas. A fama é uma poderosa ferramenta de marketing e atrai muitas figuras. Enquanto ele calculava quanto subornaria aos juízes, alguém arrombou a porta. Sem precisar virar a cabeça, ele ativou sua visão térmica. Ele podia ver em 360 graus. Dado o formato, os sinais de calor emitidos e a altura do corpo, ele presumiu que pertencia a Hiroshi. Caminhando até a porta, ele a abriu. Hiroshi, pensei que você só apareceria no final do torneio. Deixe-me entrar primeiro, sibilou Hiroshi. Podem me seguir, sabia? Acredite em mim, eu sei que você não é. Shen fechou os olhos e liberou seus sentidos elétrico e térmico. Neste prédio só havia pessoas ligadas à sua família. Até mesmo os funcionários as conheciam. Hiroshi entrou e Shen fechou a porta. Não tenho muito tempo. Claro, vamos ao assunto. Shen também não queria perder tempo. Para ele, Hiroshi era um instrumento, um futuro sogro patrocinador. E claro, era seu agente duplo. Respirando fundo, Hiroshi disse, lembre-se do plano que lhe contei, de que Amo atacaria na final. Sim, ele mudou de ideia de repente. Vai atacar hoje à noite. Descobriu que os Volfats subornaram os árbitros e vão abusar da dobra para intimidar sua equipe. Amon e o movimento antidobra vão se expor no final da luta e vão parecer justos. Aliás, Amon está de olho nas suas contas bancárias e despesas. Ele está tentando recuperar o dinheiro que vocês roubaram. Para começar, não é o dinheiro dele. Você está patrocinando, certo? Sim, Hiroshi assentiu. Mas eles precisam desse dinheiro. Não posso simplesmente dar a eles. Bem, não antes que eles tomem conta da cidade. Eu vejo. De qualquer forma, já dei meu aviso. Hiroshi se virou. Parecia estar com pressa para sair dali. Obrigado. Tenho um mau pressentimento, murmurou Mira, olhando para a frente. O líder dos Volfats deu-lhes um sorriso diabólico. Isso não vai demorar muito, disse ele. Só não fiquem aí fazendo birra quando perderem, zombou. Urg, rosnou Mira. Ela estava prestes a atacá-lo quando Shen segurou seu ombro. Ele sentiu o calor dela e soube que ela atacaria. Foi por isso que a impediu de fazer algo precipitado. Pare, disse Shen, balançando a cabeça para Mira. Eu sei que ele fez alguma coisa para manipular os resultados. Só quero dar uma surra nele. Não é a primeira vez que perdemos para eles. Bem, sem contar você, não é a nossa primeira vez, respondeu Mira. Não faça isso, assegurou Shen com um sorriso. Prometa-me que aconteça o que acontecer, você nunca quebrará as regras. Antes de entrar nessa partida, ele havia se encontrado com algumas pessoas. Claro, ele não estava pensando em Hiroshi. Mira virou-se completamente para ele e ergueu uma sobrancelha. O que aconteceu? Você parece otimista demais. Vamos só jogar, disse Shen com um sorriso irônico. Virando-se para o outro time, ele assumiu sua posição de luta. Provavelmente sua equipe venceria esse duelo sem muito esforço. Shen subornou os árbitros depois que os Volfats o subornaram. Surpreendentemente, Shen não precisou pagar muito dinheiro. Isso mostrou quão mesquinhos eram os campeões. Além disso, preciso que vocês, meninas, se afastem porque tive uma ideia. Que ideia? Que ideia? Mira e Ina fizeram as mesmas perguntas. De qualquer forma, o adversário delas acabaria ouvindo. Eu vou zombar deles na primeira rodada, e você só precisa se defender, disse Shen. O comentarista gritou quando o árbitro deu sinal, começa. Em vez de lançar fogo, Shen se virou para a plateia. Ele ergueu as mãos e convidou a multidão a aplaudir. Ele havia ativado seus sexto e sétimo sentidos e não precisava da ajuda dos olhos para enxergar. O comentarista disse incrédulo, algo está errado. Em vez de lutar contra os campeões, Shen está dizendo para a plateia se animar, deixando sua guarda aberta. Essa é uma decisão estúpida. Será que é a primeira vez que veremos Shen, o nocauteador de um round, sendo nocauteado? A princípio, a plateia não disse nada. O líder dos Volfats avançou e lançou um jato d'água. Já prevendo isso, Shen recuou esquivando-se. Ele não revidou. Em vez disso, bateu palmas. A plateia começou a bater palmas, acompanhando seu ritmo. Shen teve uma ideia em mente, provocar seus oponentes para que quebrassem as regras o mais cedo possível. Mas que coincidência! Ele simplesmente desviou sem olhar. Que coincidência! O dobrador de terra e os dobradores de fogo lançaram seus projéteis contra Shen, que já havia previsto seus movimentos. Ele avançou, posicionando-se na lateral do ringue, permitindo que os ataques passassem por suas costas. Segunda vez seguida. Será coincidência? Ataquei no todos vocês, disse o líder dos Volfats, furioso. Quando os 3 começaram a atacar Shen, ele circulou seu chi ao redor do corpo, aumentando sua força física. Shen começou a andar para trás, esquivando-se de todos os ataques.
A plateia aplaudia Shen sem parar, enquanto seus companheiros de equipe o olhavam atônitos. Arg! Rosnando, o líder dos morcegos-lobo pareceu perder a paciência. Ele mirou com as duas mãos, recolhendo água. Levou 2 segundos. O tempo permitido era de 1 segundo. Normalmente isso lhe renderia uma advertência e, em casos extremos, cartões vermelhos. Shen parou de bater palmas. Espere aí. O árbitro deu cartão vermelho para o Wolfats. Eles estão desclassificados, disse o comentarista. Ei, isso não é um pouco severo demais? Eles não infringiram tantas regras assim. Vocês só podem estar brincando. Ei, árbitros. Eu paguei para vocês ficarem do nosso lado, não do deles. O líder dos morcegos-lobo se virou para os árbitros e gritou. Ele parecia frustrado por não ter consciência do que estava dizendo. As provocações de Shen contra seu time certamente o haviam irritado. Sem dúvida. O público ouviu isso. Os Wolfats acabaram de admitir que subornaram os árbitros. Os árbitros responderam. Vocês foram mesquinhos e audaciosos demais por pensarem que quebraríamos as regras por causa do suborno. Por tal ato decidimos banir sua equipe por 1 ano. Digam mais uma palavra e serão desclassificados definitivamente. Shen juraria que havia pago a eles 30.000 yuans a mais do que aos Wolfats. Shen parou, colocando as mãos na cintura. Virando a cabeça, soltou uma risada debochada. O cara do time adversário pareceu ficar irritado com o fato de Shen estar rindo. Deve ser você, concluiu ele. Shen deu de ombros. Que azar o seu. Vou me lembrar disso, respondeu ele. A plateia começou a vaiar os Wolfats. Eles começaram a sair pelas pontes, envergonhados. Oficialmente, Shen e seus companheiros de equipe haviam chegado às semifinais. E os vencedores, levando a plateia ao delírio, foram os terremotos, exclamou o comentarista. Preciso entrevistar o Shen mais tarde. Foi uma ótima atuação da parte dele. Preciso aprender a técnica dele para me proteger da minha esposa. Acho que todos nós precisamos aprender. Dessa vez, Mira e Ina não pularam de alegria ao abraçá-lo. Em vez disso, elas se aproximaram dele. O que você fez? Perguntou Mira, sussurrando. Sim, Ina assentiu. É a primeira vez que uma coisa dessas acontece. Eu acabei de ganhar. Shen deu de ombros. Ele não tinha a menor vontade de explicar que havia subornado os árbitros. De qualquer forma, não se importava. Não fazia diferença agora, já que havia perigos potenciais. Shen parecia estar saindo com seus companheiros de equipe. Sua mente, no entanto, estava em outro lugar. Ele estava usando sua visão térmica para observar a plateia. Algumas pessoas pareciam estar usando máscaras de resistência ao calor, aproximando-se dos agentes de segurança. Elas usavam luvas que pareciam vermelhas em sua visão, indicando que estavam muito quentes. Elas eletrocutaram os agentes de segurança, aumentando sua temperatura corporal. O público pareceu perceber isso. O teto, que era de vidro, quebrou-se de repente. No instante em que os cacos de vidro caíram sobre o ringue, Ina deu um passo à frente, erguendo as mãos num movimento rápido. A água impediu que os cacos caíssem sobre eles, sua equipe. Shen se virou para o ringue e ergueu a cabeça. No topo do telhado havia algumas aeronaves. Cordas desciam e pessoas presas a elas caíam no ringue. Um homem com aparência chinesa e 2 bastões. Um homem mascarado com moletom com capuz. E alguns bloqueadores de chi mascarados também estavam presentes. 3 antidobradores caminharam da ponte até o ringue. Cada um deles carregava um membro dos morcegos-lobo. É ele! Mira gritou, apontando para o homem no meio. Seu corpo começou a tremer, assim como o de Ina. Shen se virou para Mira. Naquele dia, ela havia enfrentado Amon. Ela fora nocauteada antes mesmo de perceber que ele era um dobrador de sangue, e ele a fizera sentir uma dor terrível quando acordou. Agora que Amon aparecia diante dela, ela parecia ter ainda mais medo dele. Não se preocupe. Shen colocou a mão no ombro dela. Mira se virou para Shen. Ao ver o olhar dele, pareceu se tranquilizar e assentiu levemente com a cabeça. Shen mal se importava com as pessoas neste mundo. No entanto, uma amizade parecia estar se desenvolvendo entre ele e seus companheiros de equipe. Da última vez, ele teve a chance de derrotar Amon, mas este usou as garotas como escudos humanos. Shen hesitou, o que o levou à derrota. Se Amon lhe tivesse dado tempo, Shen poderia ter atacado de qualquer maneira. Ina. Shen se virou para ela. Essa amiga dele é uma vadia, mas ele pode confiar nela para coisas que não envolvam relacionamentos. Sim. Ele colocou as mãos no ombro dela. Eles estavam na beira da ponte, sobre a água. Faça-me um favor e vá embora. Não preciso da sua ajuda. Ei, espera aí, vamos para a revanche, disse Ina, animada, ao ver o sorriso de Shen. Quando você ficar mais forte, use sua dobra de água e tire Mira daqui. Com a mão na gola da camisa de seus companheiros de equipe, ele os ergueu e os jogou na água. Uau! Não é justo, Shen. Ignorando os gritos das garotas caindo, Shen se virou para Amon, sorrindo ao ver os morcegos-lobos ao seu lado. O motivo do seu sorriso não era educação desta vez. Era porque ele iria se vingar. Diante de uma plateia dessas, Amon não ousaria usar sua dobra de sangue. Estalando os punhos, Shen caminhou até a arena, envolto em faíscas de relâmpago. Amon moveu a cabeça e um grupo de bloqueadores de chi apareceu em seu caminho. Tac! Alguém apareceu ao lado de Shen. Sem precisar se virar, ele soube quem era. Era Korra. Vocês não vão se divertir tanto sem mim, disse Korra. Além disso, eu estava procurando uma oportunidade para retribuir o favor. Só não fique no meu caminho, disse Shen a ela enquanto bloqueadores de chi se aproximavam lentamente. Capítulo 30. Não havia dúvidas.
Era o momento perfeito para se vingar de Amon. Tudo que Shen precisava fazer era cuidar dele e jogá-lo na água. Contudo, olhando para cima, ele notou as duas aeronaves. Amon e os bloqueadores de Chi podem ter alguma tecnologia para escapar. Em qualquer caso, ele não podia permitir nenhuma fuga. À sua frente, formando linhas com 3 bloqueadores de Chi à frente, um grupo de lutadores mascarados avançou em direção a ele e Korra. Eu estava esperando por isso. Korra sorriu enquanto corria para frente. Ela havia treinado para esse momento. Saltando e agachando, ela desferiu um soco, liberando uma grande rajada de fogo. Os bloqueadores de Chi saltaram sobre o fogo e deram cambalhotas. Sua agilidade era impressionante, assim como a altura que conseguiam alcançar. Com sua agilidade superior, eles cercaram Korra, que juntou as mãos. Por meio segundo, raios envolveram seu corpo, atingindo todos os bloqueadores de Chi próximos. Alguns foram arremessados para longe. Todos ficaram inconscientes. Alguns podem até ter morrido ou sofrido uma parada cardíaca, o que também significaria a morte. O bloqueador de Chi, um pouco distante, levou a mão ao bolso e atirou algo em Korra que parecia uma granada. Explodiu, liberando eletricidade que eletrocutou o Avatar. Korra ajoelhou-se e colocou as mãos no chão. O bloqueador de Chi tentou atacá-la. A força de vontade da Avatar era impressionante. Mesmo ajoelhada, ela liberou outra armadura de relâmpagos, eletrocutando-o a si mesma. Enquanto isso, Shen saltou alto em direção ao telhado. Com as mãos e as pernas lançando jatos de fogo, ele voou. Shen chegou ao telhado de vidro e observou as aeronaves. Ele decidiu usar uma de suas habilidades mais poderosas, que exige muito Chi. Abrindo a boca, ele usou o sopro do dragão. Uma chama roxa comprimida saiu de sua boca como um raio. Assim que atingiu a primeira aeronave, explodiu, espalhando fogo por toda parte. A tripulação da aeronave saltou para fora. O fogo roxo que Shen liberou era bastante letal. Contudo, embora o tenha feito publicamente, ele não seria culpado por matar um ou dois. Afinal, ele estava protegendo os civis, ou melhor, buscando vingança. Essa explosão de fogo consumiu cerca de 1000 pontos de Chi. Ele ainda podia usar mais. Juntou as mãos e ergueu o indicador e o médio, levando-os à boca. Mas era desnecessário. Respirando fundo, Shen liberou outro sopro de dragão, emitindo um raio que explodiu e se transformou em um mar de fogo que cercou a segunda aeronave. Os membros da equipe estavam abandonando as aeronaves, saltando para o mar ou para o telhado. Dominação do fogo mais 1000 de experiência? Dominação do fogo mais 1000 de experiência? Agora, eles não tinham como escapar. Shen decidiu derrotá-los mais tarde para ganhar experiência. Com as mãos nos bolsos, Shen caminhou para trás. Ele saltou pelo corredor e se viu caindo de uma altura de 20 a 30 metros acima do ringue. Qualquer pessoa normal temeria a morte ao cair de tal altura. Shen, no entanto, não. Ele olhou para baixo e viu que Amon estava tomando a dobra dos lobos morcego. Ele apostou que Amon havia feito um discurso. Considerando a reação do público, as opiniões se dividiram entre horror e otimismo. Alguns não-dobradores ficaram felizes com a igualdade. Os dobradores, no entanto, estavam com medo. Korra, por outro lado, estava inconsciente. Shen teve uma ideia para os não-dobradores que estavam felizes com isso. Eles acham que foi a mãe deles que forneceu energia para a cidade? Tirem a dobra dos dobradores de fogo e vocês todos viverão na Era de Avatar, a lenda de Aang. Assim que se aproximou do chão, um jato de fogo surgiu sob seus pés. Isso diminuiu sua velocidade até que ele pousasse. Alcançando seu capacete, ele o tirou e o jogou fora. A plateia ficou em silêncio. Amon e os 2 bloqueadores de Chi, além do homem de bigode com 2 bastões, prestaram atenção. Atenção, pessoal, disse Shen. Vocês podem pensar que Amon está liderando uma nova era para os não-dobradores. Mas o que vocês não sabem é que ele também é um dobrador de água e, além disso, um dobrador de sangue. A plateia ficou em silêncio. As palavras de Shen caíram sobre eles como uma surpresa. Amon, por outro lado, baixou a cabeça e riu. Eu lutei contra ele. Eles me sequestraram. Quando todos estavam inconscientes, ele usou sua dobra de sangue. Ele é filho de Yakone. Shen apontou para Amon. E eu vou forçá-lo a revelar seu poder. É verdade? O homem com os 2 bastões olhou para Amon. Ele havia sido nocauteado por Shen da última vez. Ha. Amon riu. Houve um mal-entendido. Houve alguma dobra de sangue. Mas não fui eu quem te dobrou o sangue. Shen apontou o dedo para Amon, pronto para lançar um raio. No instante em que estava prestes a ser lançado, ele flutuou e seu dedo liberou um raio para o céu. Dominação de sangue, ele revelou isso assim, do nada. Shen olhou para Amon. Não, algo está errado. Essa dominação de sangue parece diferente da de Amon. Ao lado de Amon, um homem mascarado apontava a mão para Shen. Com a outra mão, retirou a máscara. Permita-me apresentar-lhe um dos dobradores que acreditou em nossa causa. Um dos poucos com coragem e senso de justiça suficientes para admitir nosso caso. Ele é o conselheiro Tahorlo. Ele vinha me ajudando. Mas a polícia o prendeu apenas por suspeitar que ele nos ajudava. Eu o libertei. Este homem dedicou seu poder para nos ajudar e só o entregará quando libertarmos o mundo de sua impureza. Amon certamente sabia como tirar proveito da situação. Tahorlo revelou sua verdadeira identidade. Shen só então percebeu que antes de vir para cá, Amon havia atacado a delegacia para libertar seu irmão. Agora que Shen estava flutuando, Tahorlo sorriu para ele e disse, da última vez, não consegui ver bem o seu rosto. Ele sentiu uma força tentando torcer seu pulso. No entanto, a sensação era de muita fragilidade.
Talvez porque ele já tivesse usado seu Chi para aumentar o poder do seu corpo. Certo. Shen pode não ser capaz de interromper a dobra de sangue controlando seu fluxo sanguíneo. No entanto, Chi pode ser diferente. Respirando fundo, Shen controlou seu Chi. A aura dançou ao redor de sua mão, criando uma aura vermelha e nebulosa ao seu redor. A aura se espalhou de suas mãos, cobrindo todo o seu corpo. Os músculos do seu corpo começaram a crescer visivelmente. Embora estivesse flutuando, ele conseguia controlar o próprio corpo. Nos últimos 3 dias, ele vinha brincando com seu Chi, criando bolas e feixes. Ele aprendeu a circulá-lo ao redor do corpo e a criar uma pequena camada. Além de fazê-lo flutuar, Ta-Horlo não conseguia controlar os membros de Shen. O quê? Ta-Horlo murmurou em choque, encarando Shen com os olhos arregalados. Por outro lado, Shen não conseguia usar sua dobra de relâmpago nem a maioria de suas técnicas de dobra de fogo. Como ele usava seu Chi puramente dessa forma, não conseguia manipulá-lo. Talvez ele precisasse atingir o nível mais alto de qualquer maneira. Ele conseguia criar fogo, mas dobrá-lo com eficácia era questionável. Então você consegue dobrar seu Chi a esse nível, murmurou Amon, erguendo a cabeça. Por baixo da máscara, seus olhos se arregalaram. Shen sentiu uma força tentando penetrar sua defesa e fazê-lo perder o controle do corpo. A dobra combinada entre dobradores de sangue certamente seria difícil de conter. Shen estendeu as mãos em direção ao ringue. Respirando fundo, começou a expirar. Seus braços começaram a brilhar em vermelho. Ele chamaria isso de carga celestial. Mas ele não revelaria o nome do local para seus inimigos. Jogue-no! Amon virou-se para Ta-Horlo, que acenou com as mãos. Eles não conseguiam controlar o corpo dele, mas estavam fazendo-o flutuar. Ta-Horlo acenou com as mãos para baixo, arremessando Shen, que não perdeu a concentração. Ele reuniu uma enorme quantidade de Chi. 2 raios vermelhos foram liberados de sua mão, combinando-se em um só. Atingiram o centro do ringue, fazendo com que todos ao redor fossem arremessados para longe. O ringue rachou e seu pilar pareceu não suportar o impacto. Começou a desmoronar e todos caíram. No momento em que estavam caindo, ele percebeu que Korra, inconsciente, estava afundando na água. Ela morreria se afundasse. Estalando a língua, ele estendeu a mão na direção dela. Um chicote de fogo amarelo se formou em sua mão e envolveu o pulso dela. Ele a agarrou com o chicote. Ela era uma dominadora de fogo, então resistiria ao calor de uma fogueira comum. Sua outra mão mirou em Amon e Ta-Horlo, que estavam caindo. Uma vez que chegassem à água, seria inútil lutar contra eles. Não se pode competir com um peixe na água, e tampouco derrotar um dominador de água dentro da água. Formando 2 dedos, Shen invocou suas chamas negras. Ele desenhou um arco, lançando uma pequena esfera comprimida. Era pequena, sem dúvida. Mesmo assim, era a chama mais quente que Shen possuía. Como uma bala, ela desceu em direção ao chão. O fogo atingiu a jaqueta de Amon, perfurando seu estômago e saindo pelas costas. Com certeza, os órgãos internos de Amon sofreriam. Assim que a chama negra tocou a água, ela começou a ferver. Um vapor denso subiu, cobrindo Amon e Ta-Horlo. Shen estendeu a mão para frente e, com fogo, impulsionou a si mesmo e a Korra para cima. Eles estavam na borda da piscina, que tinha um elevador ao lado. Era para quem era eliminado do ringue. Era a primeira vez que Shen estava ali. Bem, ele nunca tinha sido jogado na água antes. Ele colocou Korra no chão. Ativando seu sentido térmico, ele conseguiu enxergar debaixo d'água. Ta-Horlo usou sua dobra de água e cercou Amon e seu seguidor, forçando-os a sair do círculo. Os covardes não pareciam dispostos a lutar. Quando Shen estava prestes a lançar raios mortais na água, algumas pessoas civis e dobradores começaram a sair da água. Shen interrompeu o lançamento dos raios. Se eletrocutasse civis em público até a morte, teria problemas legais. Se isso acontecesse, ele poderia esquecer seu sonho de viver uma vida rica sem fazer nada. Esse é o sonho dele, uma vida de vagabundo. E ele não pode simplesmente matar. Ao perceber que lhe restavam apenas cerca de 5.000 de Chi, Shen ergueu a cabeça. Ele havia destruído as aeronaves. Os antidobradores não tinham como escapar. Hora de subir de nível. Ele estalou os punhos. Seus planos para derrotar Amon haviam sido arruinados, e ele precisava direcionar sua energia restante para outro lugar. Capítulo 31. As forças policiais invadiram a arena, lutando contra os antidobradores no meio da multidão e prendendo-os. Os dobradores de metal eram um pesadelo para qualquer bloqueador de Chi. Suas armaduras de metal tornavam impossível atingir seus pontos de Chi. Shen ergueu a cabeça. Estava no topo do telhado. Uma nova e grande aeronave surgiu. Dela, uma policial saltou, presa à aeronave por um cabo de metal. Observando a forma do corpo curvilíneo, ele percebeu que se tratava da chefe de polícia. Shen enfiou a mão no bolso e acendeu um cigarro. Embora lutar contra os igualitários tivesse dissipado a maior parte de sua raiva, ele ainda estava um pouco frustrado por Amon ter escapado com um ferimento leve. É claro, no momento ele estava sentado sobre uma pilha de humanos inconscientes, igualitários. Após escapar, Amon foi para o telhado lutar contra eles. Embora grande parte de seu Chi tivesse sido gasta, ele conseguiu lutar por um longo tempo, usando chamas azuis. Não eram os seus melhores golpes, mas tinham sido mortais e devastadores. Somando-se a isso suas técnicas, velocidade e poder, ele poderia derrotar a maioria dos não-dobradores. Os demais simplesmente desistiram. A notificação ainda ecoava em seus ouvidos. Jin, você subiu para o nível 18? É mais 30.000 de experiência acumulada. Bem,
Lin Beifong se levantou e parou em frente a Shen, que estava sentado. Olhando para as pilhas de coisas, ela ergueu uma sobrancelha. Colocou as mãos na cintura, olhando para Shen, que encarava o chão. Vendo que ele não respondeu, ela disse: Você vai continuar se fazendo de mudo para sempre? Responda-me, por que sempre que me deparo com os igualitários, você está de alguma forma envolvido? Eles atacaram a arena. Eu sou um probender. Shen olhou para ela. Como se eu não fosse contar isso. Beifong apontou a mão para Shen. Um fio de metal que estava sob sua braçadeira voou. Como um chicote, partiu o cigarro de Shen ao meio. Ele a encarou com os olhos arregalados. Ei, exclamou ele. Não me faça essa cara de covarde, repreendeu ela. Você é um dobrador de fogo. Seu fogo depende da sua respiração, não dos seus músculos. Shen baixou a cabeça. Ela tinha razão, e era uma boa razão. Mas ter a chama verde curativa poderia reparar os danos em seus pulmões. Então, para ele, tudo deveria ficar bem. Soltando um suspiro, ele olhou para ela e sorriu. Obrigado, mamãe. Eu não sou sua mãe. Ela estalou a língua para ele. De qualquer forma, você deveria se levantar dessa pilha. Preciso que minha equipe os prenda para interrogatório. Shen saltou da pilha humana. Levantou-se ao lado de Lin. Olhando para a pilha humana, coçou a cabeça. Quanto custam? Perguntou Lin. Sinceramente, respondeu Shen. Não me dei ao trabalho de contá-los. Lin piscou 2 vezes, seus olhos se voltando para ele. Ela então olhou para frente e murmurou, exibido. Com licença. Nada importa. Lin se virou para seus homens que estavam saltando da aeronave. Eles vieram e começaram a amarrar os antidobradores. Enfim, tenho uma pergunta, disse Shen, impedindo Beifong de sair. Ela se virou para ela com os braços cruzados. É sobre Tahorlo. Sim. Shen franziu a testa. Como diabos ele apareceu antes que eu soubesse de alguma coisa? Eles atacaram a prisão e tiraram a dobra de quase todos. Tahorlo foi libertado. Quando a notícia chegou até mim, corri para a prisão. Foi então que ele apareceu na arena de Prodobra. Ele fez uma segunda pergunta. Só estou curioso para saber como Amon sabia que você havia capturado o Tahorlo dele. Sinceramente não sei. Mas pretendo descobrir quem divulgou as informações, disse ela. O círculo de suspeitos é amplo. Deixo isso com você. A propósito, talvez eu tenha um pedido, disse ela. Seria uma boa oportunidade para alguém como você mudar de vida e se tornar uma pessoa melhor. Seria uma redenção para você. Não se preocupe com o discurso indireto. Simplesmente diga o que quer e termine com a palavra mágica que é por favor, ponto. Lin abriu bem os olhos e franziu as sobrancelhas para Shen. Ela cerrou os dentes. Parecia que ele a tinha tirado do sério. Shen conteve o riso. Eu te dizendo, por favor, você tem a audácia de me dizer isso? Disse Lin, ficando na ponta dos pés e aproximando o rosto do de Shen. Calma aí, vovó. Shen sorriu de canto. Ele achou a atitude dela, apesar da idade fofa. Primeiro mamãe e agora vovó. O que vem depois, sua bisavó? Por que você não pode ser uma pessoa decente e fácil de conversar? Ela cruzou os braços e virou o rosto. Tudo bem, eu soletro. Você é confiável e posso precisar da sua ajuda mais tarde. Até agora você é a única que conseguiu resistir à dobra de sangue. E... Shen ergueu uma sobrancelha, esperando que ela dissesse por favor. Não abuse da sorte. Ela se afastou e disse, visitarei você no fim de semana, que é amanhã. Shen disse, por favor não. Eu mesmo irei visitá-lo. Surpreendentemente você tem boas maneiras. Na verdade não. Eu e Azami transaríamos, e eu não quero que você entre. Ele deu de ombros. De qualquer forma não se importava de ajudá-la, já que tinham o mesmo inimigo. No entanto, Shen faria questão de não ajudá-la de graça. Ela teria que lhe dar outro passe livre. Ele ficou olhando para as costas dela enquanto ela saía. Ela está bonita para a idade dela, mas acho que foi a atitude dela que a deixou solteira. Que bom para ela. Ele deu de ombros e se virou. De qualquer forma, o melhor momento para atacar Amon não é amanhã nem depois. Os igualitários sofreram muito, e Amon foi ferido por ele. Contudo, este mundo ainda tem curandeiros. Embora curar Amon possa levar muito tempo para um dobrador de água, ele acabará se curando completamente em algum momento. Atacar o mais rápido possível seria a melhor opção. Tudo o que Shen precisava fazer era encontrar Hiroshi e descobrir a localização dos igualitários. Seria bom acabar com eles de uma vez por todas. Shen voltou para a arena agora que a situação estava sob controle. As pessoas o olhavam com os olhos arregalados sempre que ele passava. Ele foi para os assentos VIP, que ficavam no topo da arena. Azami estava lá, de mãos dadas. Seu rosto demonstrava ansiedade. Ela estava presente quando os igualitários atacaram. Shen entrou no quarto enquanto ela estava de pé ao lado da janela. Assim que se virou e olhou para ele, abriu os braços e correu em sua direção. Ele abriu os braços para ela. Ela o abraçou com força. Shen deu um tapinha nas costas dela e olhou para trás. O abraço dela era tão forte que ele podia senti-lo. Ele estava sentindo uma sensação estranha. Não era uma reação biológica. Era quente, muito quente. Não era a primeira vez que ele abraçava uma mulher, mas era a primeira vez que sentia algo assim. O que é isso? Meu coração não está batendo mais rápido, mas está mais quente. Ele fechou a mão sobre ela e deu um tapinha nas costas dela. Embora a sensação boa no coração não fosse biológica, a reação biológica ainda estava lá. Azami recuou e olhou para o rosto dele. Eu estava com medo. Fiquei preocupada quando aquele dobrador de sangue fez você flutuar. Não se preocupe. Estou seguro. Shen colocou a mão no rosto dela e segurou sua bochecha. Ela sorriu.
Por que você não se virou quando eu gritei? Ela fez isso? E Shen sorriu e disse, eu não queria que eles soubessem que estou em um relacionamento com você, para que não te atacassem. Eles não fariam isso de qualquer forma, já que ela era filha de Hiroshi. Shen, chamou uma voz. Azami e Shen se viraram para a janela. Korra entrou por ela. Parecia ter despertado. Shen se perguntou como ela havia perdido a consciência quando ele destruiu as aeronaves. Mas muita coisa podia acontecer em pouco tempo. Ela talvez não tivesse forças para suportar a eletrocução dos dispositivos antidobradores. Amon também poderia ter usado dobra de sangue para impedi-la de se esquivar. Mas, de qualquer forma, ela se saiu bem. Ei, Korra! Ah, essa é a garota que estava com você naquele dia. A Avatar, certo? Azami se virou para Korra e sorriu. Korra lançou-lhe um olhar nada amigável antes de olhar para Shen. Ela disse, ouvi falar do que aconteceu. Ele escapou. O sorriso de Azami congelou. Sim, Shen assentiu com a cabeça. Seu companheiro de equipe disse que você o feriu, disse Korra. Se isso for verdade, não deveríamos estar atacando a base deles? Você consegue lidar com uma luta contra Tahor-Lo? Korra balançou a cabeça. Seus olhos então brilharam. Ela disse, mas se eu liberar raios antes mesmo que ele possa me dobrar, eu vencerei. Mais fácil falar do que fazer. Além disso, não sabemos se eles sequestrariam um curandeiro. Não acho que fariam isso. Katara, a melhor curandeira, foi minha mentora no Polo Sul. Lesões por queimaduras internas são difíceis de curar. Levaria mais de uma semana para cicatrizar completamente. Você pode ter perfurado as entranhas dele. Então ele ficaria inativo pelos próximos dias. Shen não compartilhava da mesma opinião. Amon era o dobrador de água mais talentoso e possuía a linhagem sanguínea mais forte. Desde muito jovem, ele conseguia dobrar vários animais enormes apenas com a mente. Agora que ele está velho, o que poderia fazer? Ele não se perguntaria se Amon poderia se curar com água. Já deixei algumas coisas para Korra resolver uma vez, e não cometerei esse erro novamente. Shen olhou para Korra e sorriu. Quero emboscar a base deles. Com o nível atual de dobra de relâmpagos que ela possuía, ela era uma adversária formidável. Shen considerou ir sozinho, mas seria muito incômodo. Espere, você sabe onde eles estão. Ainda não, mas irei depois que Beifong os interrogar. Arg, juro, aquela mulher me odeia por algum motivo que desconheço. Ela não te odeia. Ela age assim com todo mundo. Shen deu de ombros. Azami se colocou entre Shen e Korra, escondendo Korra da vista de Shen. Espere, se você vai fazer alguma coisa escondida, eu vou com você. Mas isso seria perigoso. Shen colocou a mão no cabelo dela. Não quero te ver machucada. Ah, acredite em mim. Eu não sou fraca, disse Azami. Eu sei. Se Shen se lembrava corretamente, ela era muito boa em artes marciais. Ela poderia lutar sozinha contra vários bloqueadores de Chi. A propósito, nosso encontro amanhã ainda está de pé, disse Azami, retribuindo o abraço de Shen. Vou pensar nisso. Shen a abraçou. Ele olhou para Korra. Ela se encolheu ao vê-lo abraçando a namorada. Pescando para ela, ele insinuou que não levariam Azami. Deixe-me levá-la para casa, disse Shen, afastando-se do abraço e pegando em sua mão. Ele precisava ir para casa e encontrar Hiroshi. Ele saberia onde Amon estava. O melhor momento para atacar é agora. A propósito, qual é a sua relação com o Avatar? Perguntou Azami, virando-se e olhando para Korra com os olhos semicerrados. Eu a ensinei a dominar a dobra de relâmpagos. Pode-se dizer que, temporariamente, estamos lutando do mesmo lado. Temporariamente, murmurou Korra, olhando para o chão e soltando um suspiro. Korra, vamos nos encontrar mais tarde, amanhã, ao amanhecer. Azami, que pareceu pressentir algo, lançou um olhar de advertência a Shen. Shen apenas deu de ombros. Claro, disse ela. Capítulo 32. Era o momento certo para acabar com Amon de uma vez por todas. Shen entrou na mansão da família Sato com sua namorada. Azami virou o rosto para Shen e sorriu. Eu adoraria te convidar para entrar, mas eu não moro sozinha aqui. Espere. Posso dizer que você está ferido e deixar você ficar. Posso vir ver como você está mais tarde. Ela disse, com um significado oculto em suas palavras. Sorrindo para ela, ele disse, está tudo bem. Eu só quero conversar com seu pai. Ele já deve estar dormindo. Azami colocou o cabelo atrás da orelha. Acredite em mim. Ele não está dormindo, disse Shen. Diga a ele. Eu ficaria feliz em conversar com ele. Primeiro, como você sabe disso? Segundo, estamos falando de quê? Estou pedindo sua mão em casamento, disse Shen. Ele não podia simplesmente dizer a ela que seu pai estava envolvido com os criminosos. Também não podia dar uma desculpa esfarrapada. Por isso, pedi-la em casamento a faria despertar a curiosidade do pai. Agora entendo por que você está tão ansiosa. Azami levou as mãos à boca com os olhos marejados. Parecia surpresa e feliz, e sentiu o calor vou acordá-lo. Azami se virou e subiu as escadas. Virando-se para Shen, disse, espere aqui. Em seguida, correu para o quarto do pai. Hiroshi estava acordado naquele momento como Shen havia previsto. Amon havia atacado a arena de Probending. Hiroshi, como um dos líderes do movimento igualitário, estaria acordado durante o ataque. Shen estava sentado à mesa. Quando viu Hiroshi descendo com sua filha sorridente, acenou com a mão. Ei, sogro, chamou Shen. Hiroshi hesitou por uma fração de segundo, mas logo em seguida exibiu uma expressão feliz. Shen, meu amigo, não esperava sua visita nesta época. E eu não esperava que você estivesse acordado, respondeu Shen. Azami ergueu as sobrancelhas para Shen e piscou 2 vezes. Ela o flagrou mentindo.
Como eu poderia não dormir? Respondeu Hiroshi. Cada segundo que minha filha está fora do meu campo de visão é um segundo que eu não durmo. Vou deixar vocês duas conversarem. Vou me trocar. Azami se desculpou. Quando ela saiu, Hiroshi sentou-se em frente a Shen. Ele encarou Shen fixamente nos olhos. A expressão de Hiroshi mudou para uma séria. Como foi? Ouvi no rádio, mas ainda não recebi notícias deles. Você sabe a quem me refiro quando digo deles? Perguntou Hiroshi. Acredite em mim, você não receberá nenhum relatório, disse Shen. Amou e seu irmão foram os únicos que conseguiram escapar. Os outros foram todos presos. Eu sei disso, disse Hiroshi. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Eu feri Amon quando ele tentou escapar, respondeu Shen. Seu plano de expor sua dobra falhou. Ele pediu ao irmão para encobri-lo. Eu também não esperava por isso, respondeu Hiroshi. Então suspirou e disse, mas se você feriu Amon, isso é uma boa notícia. Eu sei. Shen suspirou. É por isso que preciso que você me dê a localização. Eu desaconselharia isso. Por quê? Há um exército inteiro treinado lá. Eles têm minhas tecnologias mais recentes. Como você se sentiria sabendo que vai lutar contra robôs gigantes? Disse ele. É uma sensação muito boa, Shen sorriu de canto. A propósito, como ficou o dispositivo que eu pedi para você fazer? Ainda não foi testado. Hiroshi levou a mão ao bolso. Só desativa dispositivos num raio de 100 metros. Ainda não é perfeito. Apenas 100 metros. Você tem ideia de quantos aparelhos isso pode danificar? Shen admirou. Hiroshi era muito humilde como parecia. Ele se recostou no sofá e cruzou as pernas. Estava se sentindo como se estivesse em casa. Agora que você falou, acho que é suficiente. Hiroshi tirou uma esfera cinza com um botão vermelho no meio. Mostrou-a para Shen e disse, depois de apertar o botão, jogue-a. Ela explodirá em 3 segundos. Certo, disse Shen. Quanto você tem disso? Só um. Ainda não aperfeiçoei. Por enquanto isso serve. Shen pegou o objeto e o colocou no bolso do casaco. Usarei com sabedoria. Agora, onde eles estão? Hiroshi então explicou a Shen a localização dos antidobradores. Disse que não tinha certeza de para onde Amon teria ido, mas que se ele e seu irmão usassem o mar para escapar, estariam escondidos em um armazém na zona leste da cidade. Hiroshi deu o endereço a Shen, que assentiu. A propósito, disse Shen. Para te acordar, eu disse a Azami que pediria a mão dela em casamento a você. O que? Ei, você foi o primeiro a vir até mim e me pedir para protegê-la. Eu quis dizer, caso algo me acontecesse. Eu prometi protegê-la, e não me lembro de nenhuma condição como se algo acontecesse com você. Ponto. Você é bem argumentativo. Hiroshi estalou a língua e virou a cabeça. Em seguida, soltou um suspiro. Mesmo assim, quero que você a proteja. Você não é rico, mas pelo menos é forte. Mas veja bem, você só disse que queria pedir a mão dela porque precisava me conhecer, não para tê-la. Por que não os dois? Shen se virou para ele, que deu de ombros. Vou ficar de olho em você, disse Hiroshi, estremecendo. Olhos fechados. Azami entrou pela porta principal, vestindo uma charmosa camisola vermelha clara. Shen se virou para ela e a examinou de cima a baixo. Pele delicada, corpo curvilíneo, quadris largos e pernas longas e torneadas. Precisou de muita força de vontade para ficar parado e não pular em cima dela para tocar aquelas coxas. Queria sentir a maciez delas. Ele sorriu. A expressão de Hiroshi se transformou em um sorriso. Ele olhou para Azami e disse, eu só estava dando um pequeno aviso à sua noiva para não estragar tudo. Noivo. Azami levou as mãos à boca. Caminhou até Shen, abriu os braços e o abraçou, beijando nos lábios. Virou-se para o pai e disse, mas eu ficaria triste por não poder morar com você. Afinal, quando eu me casar, irei morar com ele. Hiroshi acenou com a mão em frente ao rosto. Ah, não se preocupe com isso. Não há como minha filha ficar longe dos olhos dela. Por isso, Shen viverá conosco de agora em diante. Assim posso ter certeza de que você estará segura. Posso ter certeza de que você está segura. Era uma mensagem indireta para Shen ficar por perto e protegê-los. Hiroshi parecia estar com medo pela segurança de sua filha. Em todo caso, funcionou exatamente a favor dos interesses de Shen. Ele viveria em uma família rica. Havia servos por toda parte, prontos para obedecer-lhe. E a sua futura esposa era muito rica. Mas o que ele tem a dizer sobre isso? Você pediu a opinião dele? Perguntou Azami. Claro que eu moraria com você, disse Shen. Azami se virou para ele. Como seu rosto não estava voltado para o do pai, ela não escondeu sua expressão. Ela lhe piscou. Isso significava que eles poderiam entrar sorrateiramente no quarto um do outro e viver felizes para sempre. Que os espíritos me ajudem. Hiroshi massageou a testa. Levantou-se, virou-se e disse, agora Shen precisa pegar suas coisas. Amanhã ele já estará aqui. Vou pedir para alguém preparar um quarto para ele. Claro, sogro, disse Shen lentamente. Hiroshi estremeceu por um milésimo de segundo e continuou andando como se Shen não tivesse dito nada. 6 horas da manhã. A maioria dos habitantes da cidade república começou a acordar. Era um bom momento para começar a se preparar para um dia produtivo. A polícia e os militares seriam os primeiros a abrir. De resto, a maioria das pessoas ainda dormia. Shen piscou e esticou os braços, parado junto à porta. Precisava circular o sangue, usando seu chi, para se sentir desperto. Acordar a essa hora não era do seu feitio. Mas tinha um trabalho a fazer. Shen não teria acordado agora. Mas Korra chegou muito cedo à casa dele e o acordou. Pronta? Perguntou ela, olhando em volta. Aliás, um lugar muito bonito. Você quer isso? Não. Ela acenou com a mão em frente ao rosto.
Tenzin não me deixaria me mexer de qualquer maneira. Posso alugá-lo para você, disse Shen. Se você gostar tanto assim, pode ficar com ele. Você vai se mudar? Perguntou Korra enquanto Shen ia até seu armário e pegava um conjunto de roupas. Sim, depois que cuidarmos deles, disse Shen, virando-se para Korra. Entendeu? Perguntou, segurando suas roupas. Korra assentiu com a cabeça e saiu do quarto, dando-lhe espaço para se trocar. Shen se despiu e começou a se vestir. De repente, ele estremeceu ao perceber que Korra o estava observando. Virou a cabeça, mas ela não estava lá. De qualquer forma, não importava. Ele vestiu calças de couro pretas, uma camisa branca e um casaco preto. Usava um par de luvas sem dedos. Eram necessárias, pois machucariam sua pele se ele socasse alguém com muita força, e ele planejava socar alguém com essa força. Vamos sair. Ele saiu do quarto e Korra estava lá acorada. Fingindo não saber o motivo do rubor dela, ele disse: Por que seu rosto está vermelho? Estou muito animado para dar uma surra em alguém hoje. Comigo sinto mesmo. Eles saíram do apartamento dele e pegaram um táxi. Enquanto estavam no táxi, Shen entendeu por que os produtores de cinema cortavam a cena em que os heróis saíam de casa. Ficar no táxi olhando pela janela não é nada impressionante. Olha, aquele lugar. Eles têm um ótimo churrasco. Korra apontou para a entrada de uma loja. Korra, concentre-se, disse Shen. Ele virou a cabeça e ergueu as sobrancelhas. Ah, aquela loja. Eu a conheço. Lu faz coisas boas lá. E você me pedia para me concentrar. Olhe para si mesmo. Logo chegaram ao lado leste da cidade, de frente para o mar. No meio, havia uma pequena ilha com algumas construções. Nela havia uma fábrica abandonada. Um lugar perfeito para um antro de crimes. Shen se virou para Korra. Ela sentiu. Muito bem, siga-me. Ela segurou a mão dele, pulando na água e levando consigo. Acenou com a mão livre, criando uma esfera de água ao redor deles que lhes permitiu respirar. A esfera continuou a guiá-los até a ilha. Você já esteve debaixo d'água? Ela perguntou. Não, a primeira vez, disse Shen, olhando em volta. Eu já imaginava. Pode me agradecer depois. Para quê? Para a visita guiada gratuita. Shen revirou os olhos e ela deu uma risadinha. A bolha em que estavam subiu. Shen e Korra saíram voando da água, pousando na ilha. Era bem construída. Shen encarou o enorme edifício à sua frente. Parecia enferrujado e velho. No entanto, o interior era outra história. Ativando sua visão térmica e seu sentido de relâmpago, Shen conseguiu enxergar além do muro. Sentiu a presença de muitas pessoas. A quantidade de informações captadas lhe causou uma leve dor de cabeça. Mas não era nada demais. Sem precisar levantar a cabeça, percebeu que alguém já os tinha visto. Estava no telhado. Virou-se e correu, alcançando um ponto no meio e apertando um botão. Fomos descobertos, disse Shen. Espere, como você sabia? Não há muito o que dizer, disse Shen, apontando para frente. Posso usar minha dobra de fogo para sentir o calor. O cara lá em cima nos viu e tocou o sino de alarme. Muitos não dobradores estão a caminho. Korra olhou para ele e colocou as mãos na cintura. Ela ficou na ponta dos pés e aproximou o rosto do dele. Você não está calmo demais ao dizer isso? Basta usar o poder do seu avatar. Shen estalou os dedos, faíscas de relâmpago dançando ao redor deles. Bem, em breve verei você em ação, disse ela. Dos grandes portões da fábrica, muitos antidobradores mascarados começaram a sair, portando armas. Atrás deles, marchavam alguns trajes robóticos de 3 metros de altura. Deveriam ser chamados de mecha-suits. Lembre-se, nosso alvo é Amon. Precisamos desmascará-lo diante de seus seguidores. Shen se virou para Korra. Não é que ele não quisesse ferir os antidobradores enganados. No entanto, ele não queria ir ao extremo. Ele não queria problemas legais. Além disso, precisava que esses caras vissem Amon como ele realmente é. Por quê? Perguntou Korra. Não queremos problemas legais, disse Shen. Além disso, se não expusermos Amon e se o prendermos ou matarmos, ele se tornará apenas um herói morto, e um movimento antidobra ainda maior surgirá. Entendeu? Se um movimento antidobra maior surgisse, o alvo seriam Shen e Korra. Seria muito irritante. Shen não teria tempo para relaxar com Azami em sua mansão. Entendo. Korra sentiu, achando Shen muito sábio. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 33. Korra dobra a água do mar. Shen teve uma ideia ao ver as tropas dos igualitários. Ele pensou na melhor maneira de resolver a situação sem feri-los muito. Ele encontrou a solução. Cubra-os com ela. Por quê? Não bata neles. Faça uma onda e jogue água neles. Eu cuido do resto, enfatizou Shen. Shen duvidava que pudesse derrotá-los a todos com um único ataque. Seu fogo não daria conta, nem seus raios. A luta demoraria muito. Mas se Korra usasse sua dobra de água para envolvê-los, Shen teria uma chance de encerrar a luta com um único golpe. Tudo bem, disse Korra. Shen percebeu que ela não conhecia as regras da natureza. Dando um salto para trás, ela ergueu a mão. O mar atrás dela se elevou, formando um tornado que a impulsionou. Ela empurrou as mãos para frente, e a água atrás dela se elevou. Um mini tsunami se dirigiu para a base. Korra, no topo do tornado de água, avançou em direção a eles, carregando a onda. Os antidobradores pareciam não entender o que estava acontecendo. Aquela onda passou por eles, molhando-os. Korra se impulsionou para trás e deu uma cambalhota, aterrissando ao lado de Shen. Ela se virou e olhou para ele. E agora? Ela colocou as mãos na cintura. A quantidade de água seria insuficiente para congelá-los. Você sabia que a água transmite raios, assim como o metal? Espere aí.
Eles nunca me ensinaram isso. Shen respirou fundo e estendeu as mãos. Ele supôs que estava diante de 100 não-dobradores acompanhados por alguns trajes mecânicos. Ele pressionou. De cada dedo, um raio saiu dele e se dirigiu para eles. Rede relâmpago. No início, essa habilidade permitia que ele usasse 3 dedos de cada mão para disparar raios. Mas agora que ele era um mestre supremo na dobra de relâmpagos, ele conseguia fazê-lo com todos os dedos ao mesmo tempo. A rede de raios se moveu, atingindo os antidobradores. Os raios os perfuraram. Sempre que atingiam um, passavam para o outro. A água salgada no chão se iluminou com faíscas elétricas. Ninguém estava a salvo desse ataque. Shen poderia literalmente liberar um raio com um único dedo e tudo estaria resolvido. Mas ele preferiu usar todo o seu poder. Quando Shen retirou os dedos, Korra colocou as mãos na cintura. Jin, mais 100 mil de experiência. Você subiu para o nível 19, 20 mil de 150 mil. Shen sentiu seu chi aumentar consideravelmente. É mais 90 mil de experiência acumulados. Dominação de relâmpagos mais 50 mil de experiência? Ao que parece, derrotar uma centena de antidobradores foi muito gratificante. Quando se trata de derrotar inimigos, a quantidade pode superar a qualidade. Entendo seu ponto de vista. Korra se virou para Shen. Você nunca me ensinou isso. Conversar sobre o quê? Quer dizer, a coisa dos raios e da água, disse Korra. Se eu molhasse meus oponentes, eles não teriam como escapar. Ela se virou para Shen e sorriu. E você que mencionou isso, eu nunca imaginei que fosse possível liberar raios como você faz. De cada dedo, vamos lá. Você deveria ter me ensinado a fazer isso. Eu não disse que ia te ensinar tudo o que sei. Fique feliz por eu ter te ensinado a armadura de relâmpago. Bull. Por que você é tão mesquinho? Por que você é tão ganancioso? Ao lado dos portões da fábrica, havia 2 garagens. Elas se abriram e delas surgiram fileiras de trajes mecânicos. Eles se moveram em sua direção. Korra estremeceu. Ela arregalou os olhos ao ver os trajes mecânicos. Eram enormes, e cada um deles era controlado por um humano. Além disso, esses trajes mecânicos eram equipados com armamento avançado. Isso os tornava mortais. Shen, devo? Ela acenou com a cabeça na direção do mar. Insinuou que talvez devesse ir e direcionar a água para eles. Não precisa. Ele balançou a cabeça. A sugestão de Korra era desnecessária. Era apenas uma perda de tempo e energia. Shen levou a mão ao bolso e pegou uma esfera com um botão. Apertou o botão e a lançou no meio dos robôs gigantes que se dirigiam em sua direção. Shen sorriu. Korra se virou para Shen e ergueu uma sobrancelha para ele. Não deveríamos fazer alguma coisa, disse ela. Então suspirou. Por que estou esperando sua liderança? Eu sou o Avatar. Eu deveria ser a líder aqui. Durante os 3 segundos em que Korra falou, o dispositivo começou a brilhar. Explodiu, liberando uma onda eletromagnética azul. Era visível. Ultrapassou tudo num raio de 100 metros, incluindo ele e Korra. Korra cruzou os braços em sinal de defesa, e Shen balançou a cabeça. Os trajes mecânicos pararam de se mover, e Shen não conseguia ver nem ouvir nada por 3 segundos. Ele abriu os olhos, piscando 2 vezes. Virando a cabeça, viu o Avatar sofrendo da mesma coisa. Com sua visão térmica, ele pôde ver os igualitários dentro dos trajes mecânicos tentando sair. Ele riu deles. Virando-se para Korra, disse, então vamos entrar. Sabe, você é realmente misterioso. Korra olhou para os trajes mecânicos antes de olhar para Shen. Ela colocou as mãos na cintura e olhou para frente. Onde você conseguiu isso? Não importa onde. O que importa é que consigamos o dobrador de sangue. Estou na sua página, capitão, disse ela. Acenou com a mão na direção do mar, em direção à fábrica. A água veio e a envolveu pela metade inferior do corpo, criando um pequeno tornado. Em seguida rumou para a fábrica. Mover-se com a água certamente a tornava mais rápida. Se ele admitisse algo sobre Korra, seria seu talento e inteligência de batalha. Ela havia aprendido que a água podia ser usada com raios e a trouxe consigo, pronta para a batalha. Respirando fundo, Shen se agachou e começou a correr, usando passos de fogo para aumentar sua velocidade. Em pouco tempo ele estava lá dentro, atrás de Korra. No caminho, encontraram alguns membros do grupo antidobra. Eles não eram lutadores, e Korra os nocauteou usando água. Ela recolheu a água e entrou no salão, com Shen atrás dela. Ao notar uma figura familiar, Shen se levantou atrás de Korra. Em frente a Korra havia uma curva. Cuidado! Tahorlo está à sua frente. Shen teria dito a Korra. No entanto, pensando bem, se Korra derrotasse Tahorlo, ele não faria. E portanto perderia experiência valiosa. Mas pensando bem, Shen precisava apenas que Korra cercasse o cara com água. Korra fez a curva e o tornado de água sob ela se dissipou. A água caiu e se espalhou pelo salão. Shen saltou. Usando sua dobra de fogo, ele alcançou o teto, deu uma cambalhota e apoiou a perna no teto. Olhando para baixo, viu Korra se debatendo no ar. Ela estava flutuando. Ouviam-se poucos passos. Ora, vejam só quem temos aqui. Tahorlo surgiu no mirante. Shen apontou o dedo para ele. Tahorlo desconhecia a existência de Shen e olhou para Korra. Korra rosnou para ele. Usando seu poder de vontade, ela o moveu para o chão com o dedo tremendo. Qual é o problema, Avatar? Veio me visitar e considerar minha oferta para se juntar a mim. Bem, é tarde demais, e eu não sou mais um conselheiro, disse ele, frustrado. De alguma forma, Shen estava curioso para saber se uma pessoa normal poderia resistir à dobra de sangue através do poder da força de vontade. Korra parecia se mover aos poucos. Será que me faltou força de vontade?
Foi por isso que Amon me derrotou? Shen balançou a cabeça. Sou alguém que quer que as pessoas cuidem das suas necessidades sem que eu precise fazer nada. Essa é a única coisa que eu teria força de vontade para conseguir. Não há nada de que me envergonhar. Korra apontou 2 dedos para o chão. Ah, você pode calar a boca? Você vai mesmo? Sabe de uma coisa, Korra? Eu sempre te odiei, disse Tahorlo. Você sempre atrapalha meus planos. E agora, tudo está arruinado graças a você. Mas bem, eu te agradeço por finalmente ter conhecido meu irmão. Tahorlo estava culpando a pessoa errada. Shen era a razão de sua infelicidade. Algumas faíscas de relâmpago cercaram o dedo de Korra. Era a vez de Shen agir antes que ela pudesse roubar sua experiência. Ele apontou os dedos para Tahorlo, liberando um raio. Ao mesmo tempo, Korra lançou um raio no chão. A água foi transferida para Tahorlo. O corpo de Tahorlo estava sendo eletrocutado por 2 fontes. Foi uma pena para ele. Jin, vencendo uma revanche contra um dobrador de sangue. É mais 30.000 de experiência. É mais 35.000 de experiência acumulada. Não foi tão ruim, pensou ele. Saltando do telhado e puxando os pés, deu uma cambalhota e aterrissou no chão. Korra, libertando-se da dobra de Tahorlo, caiu de joelhos no chão. Virando-se para Shen, ela o encarou. Respirou fundo 3 vezes, tentando se acalmar. Quando recuperou o controle do corpo, disse, você não precisava ter feito isso. Eu podia fazer sozinha. Você não viu? Shen caminhou até ela e estendeu a mão. Eu sei. Por isso deixei falar. Ela tinha uma força de vontade admirável. Segurando a mão dele, ela se levantou com a ajuda dele. O fato de Tahorlo estar aqui significa que Amon também está. Mas onde? Siga-me. Shen recolheu a mão. Ele começou a andar. Ao contrário de todos os outros, ele enxergava através da visão térmica. Ele seguiria os sinais das pessoas com quem não havia lutado e eventualmente encontraria Amon. O coração de Shen batia cada vez mais forte. Ele estava ansioso para derrotar Amon. A vingança era a segunda coisa pela qual Shen vivia. Tudo bem, chefe. Chefe. Capítulo 34. Com sua visão térmica ativada, Shen caminhou até os locais com sinais de calor. As paredes não o atrapalhavam. Apenas a distância. Korra o seguia. Ela estalava os punhos e olhava ao redor. Às vezes, Shen não conseguia derrotar Amon. Um antidobrador aparecia. Korra os derrotava com sua dobra de terra ou fogo. Espere um minuto, Shen parou ao perceber uma coisa. Ele vinha seguindo sinais de alta temperatura para encontrar Amon. No entanto, ele estava enganado. Ele deveria ter seguido os mais baixos. Amon deveria estar em uma piscina terapêutica que faria sua temperatura subir ou descer, dependendo do calor da água. Ao encontrar um antidobrador por perto, Korra estava prestes a atacá-lo. Shen a segurou pelo ombro. Ela se virou para ele, erguendo uma sobrancelha em sinal de interrogação. O que? Não o nocautei. Traga-o aqui. Tudo bem. Dobrando a água ao seu redor, Korra fez com que ela envolvesse a mão do antidobrador. A água então o agarrou, arrastando para o chão até que ele estivesse perto delas. Shen se abaixou e segurou o homem pela gola. Ao retirar a máscara, revelou o rosto de um jovem adolescente. Onde está Amon? Perguntou Shen. Então ele ergueu o adolescente no ar. Com as pálpebras tremendo, o antidobrador segurou o pulso de Shen. No movimento de artes marciais, ele envolveu as pernas no braço de Shen e girou. Tentou quebrar o braço dele e derrubá-lo. Para seu azar, Shen usou seu chi para aumentar seu poder. Os músculos de seu braço cresceram e seu corpo começou a liberar uma aura nebulosa. Shen apertou o pescoço do jovem, sufocando-o e fazendo seu corpo ficar mole. Em seguida, Shen o jogou no chão e pisoteou seu peito. Shen não está exagerando um pouco. Korra tentou argumentar com Shen, que parecia irritado. Escuta aqui, garoto, disse Shen. Diga-me onde Amon está. Nunca respondeu ele. Com um sorriso zombeteiro, Shen se agachou. Uma chama roxa envolvia a ponta de seu dedo, e ele disse, você consegue sentir como essa pequena chama é quente, não consegue? Aposto que seu rosto está quase derretendo. O garoto não respondeu, mas começou a suar. Shen moveu o dedo e o colocou acima da virilha do garoto. Não havia maneira melhor de traumatizar um homem do que ameaçar queimar seu membro, seu maior desejo. Espere, mire na minha cabeça. Ele tentou se mover, mas o pé de Shen o prendeu. Sem nem olhar, posso dizer que o tecido da sua calça está começando a pegar fogo, disse Shen, ainda sorrindo. Se eu deixar chegar mais perto, imagino o que vai acontecer com seu irmãozinho. Shen então continuou movendo o dedo lentamente. A cada minuto, vou aproximar meu dedo 5 milímetros. Só me mate, disse o adolescente, com o rosto tomado pelo medo enquanto tentava se mover. Ele começou a respirar tão rápido que Shen duvidou que seus pulmões fossem explodir. Não, tudo bem, parem. Amon está no andar de cima, gritou o adolescente antidobrador. Shen concentrou seus sentidos no andar superior. Os sinais de calor eram fracos, ele percebeu. O cômodo estava frio e o calor emanado dos objetos era baixo, exceto por um cigarro ao lado de algo que parecia uma poça. Korra, a honra é sua. Shen se levantou e chutou o antidobrador na cabeça, nocauteando. É mais 900 de experiência. É mais 900 de experiência acumulada. Ao ver a experiência, Shen balançou a cabeça. Não era grande coisa, mas não devia ser subestimada. Aos poucos, ele acumularia o suficiente para subir de nível. Enquanto Shen caminhava para trás, Korra pareceu entender o que ele queria dizer. Ela ergueu as mãos e, em seguida, estendeu os braços em direção ao chão. O piso rachou. Começou a desabar, e pedras caíram junto com muitos outros objetos.
No meio desses objetos havia uma grande quantidade de água, e no meio dela, um homem de cabelos negros sem camisa. Em seu peito havia algumas cicatrizes de queimaduras. No meio do estômago havia o vestígio de um ferimento profundo. Shen observou os ferimentos. Todos haviam sido causados por ele. Os do peito eram resultado do primeiro encontro. O do estômago, resultado de suas chamas negras. A água começou a girar em torno de Amon, criando um tornado que amorteceu sua queda. Ele aterrissou com facilidade. Amon murmurou Korra ao ver o rosto de Amon. Ela parecia perturbada. Bem, meus dois maiores inimigos estão aqui. Sem fazer o menor movimento, a água se afastou de Amon, circulando. Ela carregou o antidobrador caído e o jogou para longe. Parecia que ele conseguia dobrar os elementos com a mente. Não era surpreendente. Amon conseguia fazer dobra de sangue com a mente, e essa era a subdobra mais difícil da água. Korra estendeu as mãos para frente, apontando os dedos para Amon. Ela lançou 2 raios. Amon zombou. Os raios dançaram sobre a água. Sem que Amon se movesse, a água se dirigiu para Korra, levando consigo faíscas de eletricidade. Ao mesmo tempo, ele apontou o dedo para Shen. Espinhos afiados de gelo se lançaram em sua direção. Shen sabia da distração que aquilo representava. No momento em que tentasse aparar os golpes, Amon atacaria com sua dobra de sangue. Enquanto Korra desviava a água, Shen saltou para trás e ergueu as mãos. Ele criou uma barreira de proteção, ocultando-se da vista de Amon. Você aprendeu a lutar contra dobradores de sangue. Mas eu posso simplesmente usar meu chi para te encontrar e te agarrar. Amon apontou a mão para Korra, que estava prestes a atacá-lo. Ela começou a flutuar no ar. A água ao seu redor se espalhou na direção da barreira de fogo. Ela se desligou, e Amon olhou para a correnteza espessa, procurando por Shen. Ele não estava lá. GRRR. Korra se esforçou enquanto encarava Amon, que estava confuso e procurando por Shen. Acima de você, filho da puta. Amon ergueu a cabeça. Shen voava com jatos de fogo na mão, os dedos apontados para o dobrador de sangue. Você sobreviveu da última vez, vamos ver se consegue fazer isso de novo, disse ele. No curto espaço de tempo que Amon teve para usar a dobra de sangue em Shen, este lançou uma rede de raios composta por 6 descargas elétricas contra ele. Amon não teve chance de se esquivar, nem tempo. Ele levou um choque elétrico e caiu no chão. Entendo. Você está direcionando seu chi para que os raios saiam pelos seus pés e atinjam a terra. Mas não desta vez. Shen lançou outra saraivada de raios. O corpo de Amon começou a flutuar. Ocasionalmente seus ossos apareciam. Passando de branco para preto, Amon caiu de costas. Sua pele estava marcada por queimaduras e ele perdeu a consciência. Aia! Sua boca se abriu ligeiramente e Amon exalou um pouco de fumaça. Shen apagou o fogo e pousou no chão. Ele estava ao lado de Amon. Enquanto isso, Korra recuperou o controle de seu corpo. Jin, derrotando Amon, o dobrador de água e sangue mais forte. Mais 120 mil de experiência. Jin, você subiu de nível? Nível 20, 12 mil de 200 mil? Mais 100 mil de experiência acumulada. Shen, para ser sincera com você, disse ela, você se saiu melhor do que eu. Sim, disse Shen. Jogue um pouco de água na cara dele. O que? Faça exatamente o que eu mando. Preciso que ele acorde. Será que o sangue dele não nos corromperá dessa maneira? Não se preocupe. Devo ser capaz de destruir os pontos de chi dele. Shen já havia lutado contra bloqueadores de chi no passado. Ele os tinha visto. Embora não tivesse aprendido a arte deles, ele tinha visto onde miravam. Ele também era um dobrador e sabia onde ficavam os pontos de chi. Usando seu próprio chi, ele pensou que poderia destruir esses pontos de chi para sempre. Certo. Não sei por que você está fazendo isso, mas confio em você. Korra balançou a cabeça e se levantou. Ela pegou a água do chão e a usou para atingir o rosto de Amon. Shen apontou a cabeça para a esquerda. Korra virou a cabeça. Ela olhou para os antidobradores que se reuniram ali. Eram os caras que tinham ficado presos dentro dos robôs. Agora que estavam ali, era essencial detê-los. As pálpebras de Amon tremeram. Ele rapidamente apontou a mão para Korra. Ela flutuava no ar. De novo não, murmurou ela, apontando o dedo para baixo. Por outro lado, as pessoas que vieram viram Amon usando a dobra de sangue em Korra. Impossível. Ele é um dobrador de sangue. Será que fomos enganados o tempo todo? Amon pareceu ouvi-los. Virou o rosto, demonstrando confusão, e encontrou-se com seus seguidores. Eles pareceram perceber o que havia acontecido. Mas antes que Amon pudesse fazer qualquer coisa, Shen cerrou o punho e apareceu ao lado de Amon num instante. Raios envolviam o corpo de Shen enquanto ele desferia um soco veloz. Amon foi arremessado a 6 metros de distância até atingir a parede, rachando o ar. Shen, usando impulso relâmpago em seu nível atual, aumentou sua velocidade em 600%. Somado ao aumento de seu controle de chi, Shen estava muito ágil. Ele se moveu e apareceu ao lado de Amon. O manto de relâmpagos que o cobria desapareceu, mas cumpriu seu propósito. Shen segurou Amon pelo pescoço. Chegou a hora de Shen se vingar. Levantando Amon, Shen o atirou no chão. Você se lembra de como foi da última vez? Você torceu meus pulsos. Sabe o quanto isso doeu? Com uma aura vermelha envolvendo seus dedos, Shen segurou a mão de Amon. Ele inseriu seu chi com força nos pontos de chi de Amon, destruindo-os. Jin, controle de chi mais 5 mil de experiência. Jin, uma habilidade descoberta. O punho de chi nível 1, 0 de 100. Aplicar chi em pontos específicos do corpo para causar um determinado efeito pode ser prejudicial ou benéfico. Arg.
Amon rosnou enquanto apontava a mão que Shen segurava em direção ao dobrador de fogo. Parecia que ele pretendia usá-la para dobrar sangue Shen, mas não funcionou. Assim que Amon estava prestes a usar a outra mão, Shen torceu o pulso de Amon. Com o polegar pressionado contra o pulso de Amon, ele inseriu seu chi do dedo. Amon, com grande força de vontade, estava prestes a mover a outra mão. Shen tinha outra ideia em mente. Ele não estava ali para ter misericórdia de Amon ou para tomar sua dobra. Ele estava ali para destruí-lo. Cerrando os punhos, Shen começou a socar o rosto de Amon. Com seu chi circulando ao redor do corpo, Shen era 3 ou 4 vezes mais forte e mais rápido que as pessoas normais. Os dentes começaram a voar do rosto de Amon. Cada soco de Shen acertava o alvo, produzindo um som de osso quebrando. Com o punho coberto de sangue, Shen continuou socando Amon, que agora não conseguia nem usar a mente para dobrar os ossos. Como ele sobreviveria à chuva de socos poderosos de Shen? Pare! Você vai matá-lo! Korra lembrou Shen, que sentiu água envolvendo seus punhos. Korra controlou a água e Shen se levantou. Ao perceber que ela tinha razão, Shen se acalmou. Ele não podia matar Amon em público, e tampouco viera ali para fazê-lo. Estava ali para se vingar. Tirar tudo de Amon e lhe deixar cicatrizes seria o suficiente. Você tem razão, disse Shen. Conseguiu o que vim buscar, só falta uma coisa. Sim, existe uma coisa na vida. Graças a Amon, Shen tinha 2 cicatrizes nos pulsos. Elas foram causadas pelo ferro que ele derreteu. Acredite nele quando diz que derreter metal foi uma das coisas mais dolorosas que já experimentou. O que? Uma pequena marca de queimadura. Shen levantou o pé. Amon ainda tinha uma mão funcional. Shen pisou nela, fogo roxo e chi impulsionando seu pisão. O som de ossos quebrando ecoou. Shen recuou o pé. A outra mão de Amon estava destruída e queimada agora. Mesmo com curandeiros, levaria muito tempo para consertá-lo. Shen duvidava que as autoridades fariam isso. Amon era um terrorista conhecido publicamente. Eles não o curariam. Talvez curassem seu rosto e mão o suficiente para que ele pudesse pegar comida. Ao olhar para Amon e ver o quão miserável ele estava, uma sensação de satisfação tomou conta de seu coração. Shen apertou a mão dele, sacudindo a água de seus pulsos, e se virou. Sabe, está é a coisa mais ousada que eu já vi. Korra arqueou as sobrancelhas para Shen. Virou a cabeça e soltou uma risada zombeteira. Você devia ter visto o que ele fez comigo. Comparado com isso, o que você viu não passa de um show de criança. Korra quase se encolheu. Mas disse demonstrando compaixão. Sinto muito pelo que aconteceu com você. Mas você não deve deixar a vingança tomar conta do seu coração. Eu sei disso. Shen assentiu, fazendo Korra abrir os olhos surpresa. Ele continuou. Foi por isso que descontei nele. Ele apontou para Amon. Comparada a Shen, Korra podia ser muito agressiva quando necessário. Ela só estava julgando Shen porque estava vendo a situação de um ponto de vista externo. No cânone, quando seu pai foi condenado à prisão, ela atacou o juiz. Ela colocou a cabeça dele dentro da boca de seu cão-urso e o ameaçou de morte caso ele não respondesse às suas perguntas. Agora, se ela realmente faria isso ou não, é questionável. Mas seu cão-urso não sabia o que era blefar, enquanto Korra sabia. Claro, isso acontece em outra linha do tempo. Mas isso mostra o quão extrema uma pessoa pode ser quando exposta ao perigo. Korra colocou as mãos na cintura e balançou a cabeça. Em seguida, virou-se para os rapazes e as moças do movimento antidobra. O que você vai lutar por Amon? Disse ela, estalando os punhos. Eles começaram a tirar as máscaras, jogando-as no chão. Olharam para Amon com um desejo de matar, maior do que o de Shen. Claro, ninguém tentaria matá-lo na frente do Avatar. De qualquer forma, viraram a cabeça e foram embora, murmurando quão enganados estavam. Assim que todos saíram, Korra envolveu Amon em uma bolha de água e o carregou para fora do prédio. Shen colocou as mãos nos bolsos e caminhou ao lado dela. Quando chegaram ao porto, viram um dirigível sobrevoando-os. Lin Beifong e seu grupo estavam lá. Ao ver o olhar fixo dela, o coração de Shen disparou. Seu rosto permaneceu inexpressivo. O olhar de Lin só piorava enquanto ele olhava ao redor, tentando ignorá-lo. Ele havia prometido visitá-la esta manhã e participar da operação para capturar Amon. Ele até a obrigou a quase implorar. Quando eles estavam diante da polícia, Korra fez Amon pousar. Nós cuidamos de tudo. Você tem ideia do que possivelmente aconteceu? Disse Beifong, enfatizando a língua. Ela olhou de Korra para Shen, fixando o olhar neste último. E você sabe o que eu te disse que aconteceria se eu pegasse vocês brigando, mesmo que fosse por comida. Você disse que me daria um passe livre. Aquele passe foi o que usei quando te peguei da primeira vez. Lin parou em frente ao queixo dela e ficou na ponta dos pés. Seu rosto estava na mesma altura que o dele. Ei! Shen inclinou a cabeça. Seu raposinho esperto está quebrando o nosso acordo. Ele sorriu de canto, sabendo que Lin estava apenas blefando para lhe dar uma lição. Estou orgulhoso de você. Por que você fez isso pelas minhas costas? Perguntou Lin. É por isso que ela está chateada. Shen suspirou. Amon estava se recuperando. E se eu tivesse vindo até você, ele já estaria em sua melhor forma. Não perdi tempo e quis te acordar. Vendo como você ainda é bonita nessa idade e como sua pele está ótima, eu sabia que você dá importância à sua rotina de sono. Seus lábios se contraíram, mas sua expressão suavizou um pouco. Ao ouvir a última frase dele, ela abriu bem os olhos. Respirando fundo, acalmou-se e parou de ficar na ponta dos pés. Seus olhos, porém, ainda estavam fixos nele. Vendo como ela o olhava, Shen se sentiu confuso. Ele não sabia se havia se metido em uma situação ainda pior. Pare de ser educado só para se livrar logo disso.
Desta vez, vou deixar você com um aviso. Ela deu uma leve cotovelada nas costelas dele. Prenda Amon e Tahorlo. Shen forçou um sorriso, fingindo não se importar com a situação. Korra, por outro lado, aproximou a boca do ouvido dele e sussurrou, vou contar para Azami. Shen voltou seu olhar para Korra. Nem pense nisso. Os sonhos de uma esposa bonita, empregados e uma conta bancária recheada começaram a se desfazer. Relaxa, eu só estava brincando, disse Korra, dando um leve tapinha nas costelas dele. Suas palavras o mantiveram grudado no sonho. Você devia ter visto a sua cara. Ela deu uma risadinha. Depois que a polícia prendeu Tahorlo e Amon, Shen e Korra voltaram para a Cidade República com o chefe de polícia. Beifong permaneceu em silêncio o tempo todo. Ela apenas cruzou os braços e lançou olhares fulminantes para Shen ocasionalmente. Sempre que o olhar dela se prolongava, ele apenas lhe dava um leve sorriso. Ela não a encarava com raiva como de costume, apenas virava a cabeça e soltava um suspiro profundo. Shen concluiu que a chefe de polícia estava sendo mais gentil com ele agora. Ela não parecia mais odiá-lo profundamente como antes. Bem, não que ela odiasse. Ela apenas estava tratando todos os outros daquela maneira. Talvez seja porque ela esteja com raiva de alguém. Assim que aterrissaram na Cidade República, Shen e Korra relataram como tudo correu. Então, você conseguiu sua vingança, disse Beifong. Você sabe que o que fez é ilegal. Shen recostou-se na cadeira. Na verdade, eu sou um herói. Se eu não o tivesse impedido todos, inclusive você, perderiam seus poderes de dobra. Amon seria o mais poderoso. É, um herói que quebrou o pulso do Amon, queimou uma das mãos e desfigurou o rosto dele a ponto de ser difícil reconhecê-lo, disse Lin com sarcasmo. Ela apoiou as mãos nos cotovelos e aproximou o rosto do dele. Foi basicamente isso que aconteceu. Korra cruzou os braços. Então, sussurrou no ouvido de Shen. Você parece estar em apuros. Bem, posso dizer que não foi nada satisfatório. Uma pena eu não ter estado lá quando você o chutou. Lin deu um sorriso irônico. Ela parecia ter gostado do que Shen tinha feito com Amon. Pelo jeito que suas mãos se moviam, ele percebeu que ela queria fazer o mesmo. Então, estou encrencado? Perguntou Shen. Você é? Ela perguntou de volta. Por que você está me perguntando isso? Shen ergueu uma sobrancelha. Esquece. Ela segurou o relatório na mão e o rasgou em pedaços. Sinto que deixei passar alguma coisa, mas não sei o que pensou Shen, guardando a ideia para si. Você está livre para ir, disse Beifong. Mas antes de partir, lembre-se disto. Eu fico de olho em você. Se você se comportar mal, eu vou te punir. Revirando os olhos, Shen suspirou e disse. Tudo bem, mamãe, eu vou me comportar bem. Ele estava zombando dela. Sabia que dizer aquilo a irritaria. Ela geralmente respondia algo como ela não é a mãe dele, e ele dizia que não era o filho dela. Esse é um bom menino, disse Lin. Hein? E Shen virou a cabeça. Seus olhos estavam arregalados e ele sentia que algo estava faltando. A pessoa mais próxima para ver seu rosto era Korra. Ela estava se segurando para não rir. Estava prestes a chorar ao ver a expressão de Shen. Respirando fundo, Korra segurou Shen pelo braço e o ajudou a se levantar. Ela se virou para o chefe de polícia e disse, obrigada por tudo. Lin lançou um olhar furioso para Korra e cerrou os dentes. A Avatar ficou assustada por um instante. Ela saiu rapidamente com Shen. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.